E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre pessoas superdotadas. Você sabia que você pode ser uma pessoa superdotada? Aqui com a gente no estúdio, a doutora Angélica, que é psicóloga, professora da Universidade Tiradentes, porque a gente estava falando que esse diagnóstico da pessoa superdotada pode ocorrer aí em qualquer fase da vida. Pronto, a pessoa foi ali, olha, é uma pessoa superdotada. O que fazer? Os pais devem procurar um psicólogo, devem procurar a escola, como é que deve, na prática, como é que esses pais devem agir? Bom, se eles já forem identificados, é importante ver o que eles mais gostam de fazer, quais são as habilidades dessa criança, desse aluno, um adolescente, seja lá qual faixa etária, o que ele gosta de fazer e buscar os cursos, formações naquilo que eles têm mais habilidades. Então, esse é algo importante porque é o que vai motivar também esse aluno. E quando não sabe ainda? Então, para fazer as identificações, na Secretaria de Educação, tem um núcleo de altas habilidades de superdotação, um núcleo de atividades, que é o NAS, conhecido como NAS, que é onde os professores encaminham os alunos das escolas públicas para fazer essas identificações e depois encaminharem para as intervenções. Então, qualquer aluno, qualquer pai que tenha interesse em buscar informações ou que os filhos participem de alguma identificação, pode buscar o NAS ou o CREES também, que é o Centro de Referência de Educação Especial, que é vinculado também à Secretaria de Educação, ou avaliações particulares no consultório, que aí a parte do psicólogo acaba fazendo as outras avaliações também, não só a avaliação de QI, mas existem outras avaliações que devem ser levadas em consideração. É muito importante a participação do professor, que é quem está no maior contato com esse aluno. Então, é importante que, se o professor não conhece sobre superdotação, que ele seja passada essa informação para que ele possa responder os questionários que são encaminhados para que sejam preenchidos. Então, é importante o papel do professor, é importante o papel da família, que a família também tem que ser ouvida para conhecer um pouco da história desse aluno. Uma autoindicação para ver se esse aluno também se indica, se ele se vê naquelas características. E uma equipe multidisciplinar, uma equipe que faça essas identificações. Então, no consultório psicológico, a gente trabalha com as avaliações, os complementos das avaliações que são necessárias para a identificação. Falando em QI especificamente, no teste, porque de fato é o que as pessoas conhecem mais, que área específica ele pode diagnosticar em termos de uma pessoa ser superdotada? Então, o teste de QI, como parâmetro para falar de superdotados, ele é muito questionado. Há muita crítica em relação ao teste de QI, porque antigamente só se falava em superdotados quando tivesse um QI elevado. Então, hoje já não é mais assim. O QI é um dos testes que são feitos, mas não é só isso. Porque se, por exemplo, esse superdotado ele tiver habilidades numa área produtivo-criativa, o QI dele pode dar normal. Então, ele pode ser superdotado. Ele pode ser um savante, que é aquela pessoa que tem um déficit cognitivo e que ele é muito bom em uma área. Então, aquela pessoa que existem casos, um músico, que ele é muito bom naquilo e no resto todo ele é considerado como um déficit cognitivo. Então, não é só o teste de QI. Então, existem outros casos que fogem às regras. Mas o teste de QI, ele vai trazer vai medir mais a questão acadêmica, mais a lógica matemática. E aí o que a gente vê, por exemplo, nas avaliações aqui no estado, aparecem muitas crianças com maiores habilidades nas áreas acadêmicas, não necessariamente que o teste do QI tenha dado elevado, mas elas têm mais habilidades nas áreas acadêmicas, mas nós temos também muitos alunos nas áreas produtivo-criativa. Nós temos escritores de livros, adolescentes, nós temos excelentes desenhistas. Então, a gente tem um público aqui que acaba sendo bem diversificado. E aí, nessa pesquisa, quando vocês identificam uma pessoa, estão avaliando esses jovens, eles já se deram conta ou eles já tinham percebido que, olha, isso não é normal ou que eu tenho, de fato, essa habilidade mais refinada do que outra pessoa, mais em destaque do que as outras pessoas? Não necessariamente. Nós temos os que já vieram com a identificação, já foi trabalhado isso, já foi trabalhado até a autoestima, temos casos que já foi trabalhado a autoestima. Isso quando eles vieram lá pela Secretaria de Educação, eles já conhecem mais sobre o que é o superdotado, já têm essa noção e se reconhecem. Alguns outros nós estamos trabalhando ainda nesse autorreconhecimento, que a gente está ainda montando um portfólio para ver se eles se reconhecem nessa situação.
Tem outras crianças que sabem que são boas, algumas coisas são elogiadas, mas não tem interesse maior ainda em desenvolver. Também talvez por conta da idade. A gente tem crianças de 5 anos a 15 anos que fazem parte do projeto, então o nosso público é bem diversificado. E é uma pesquisa temos 3 meses de pesquisa, então é muito recente. Então, por conta disso, ainda a gente não fechou essa primeira avaliação, as identificações, né? E saber o que vai ser, um dos trabalhos que a gente está fazendo é um antes e um depois desse período de 3 meses. E aí, para poder saber o que eles perceberam de mudanças na vida deles nesse sentido, para depois a gente dar continuidade ao projeto. Mas ainda muitos ali não sabem, não tem noção ainda. Sabe que são bons naquilo, gostam, fazem porque gostam, mas não tem noção do que eles são. Doutora Angélica, muito obrigada pelas informações. Eu acho que, de fato, esse é um assunto de utilidade pública, porque eu acho que a gente está muito habituado, assim, a sociedade como um todo, está muito habituada a falar da inclusão, mas sempre relacionada a um determinado tipo de deficiência. Mas dificilmente a gente vê falar nessa preocupação com a inclusão das pessoas que são superdotadas, porque é preciso incluir também, é preciso desenvolver, gente, habilidades específicas para lidar com aquela pessoa, ter uma metodologia, ferramentas na escola, em casa, para lidar com aquilo ali, porque é uma criança diferente, é um jovem diferente. E é essencial esse espaço, né, para a gente poder falar sobre os superdotados, porque a sociedade precisa conhecer mais. As escolas, os professores, os pais, a comunidade, a sociedade, de uma forma geral, precisa conhecer mais para que a gente possa fazer essas identificações, para que os atendimentos sejam direcionados a esse público. E estimular essas habilidades nessas crianças e nesses jovens, né? E não promover o isolamento dessas crianças e adolescentes. Doutora Angélica, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no programa Utilidade Pública. A gente encerra a entrevista de hoje. Para você, um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, aqui na sua TV BRP, no mesmo horário, a partir das 13h30, já sabe. Quer acompanhar alguma edição do nosso programa? Vai lá no YouTube, procura a Fundação APRP ou vai no canal Tânia Matos e você vai ter acesso a todas as edições. Um ótimo final de semana e até segunda.